Então, seja bem-vindo ao desafio Extermine a Procrastinação. E se você, de verdade, percebe que chegou a hora de você deixar para trás toda aquela sensação de adiar os seus sonhos, de adiar metas importantes e decidir abraçar de forma uma transformação extraordinária na sua vida, esse aqui é o seu lugar. E eu vou te falar, pessoas que sofrem com a síndrome do amanhã, a síndrome do amanhã infinito, são pessoas que definitivamente elas vão ver a vida passar e não vão ter resultado na vida. O que é essa síndrome do amanhã infinito? É justamente a procrastinação. Então, durante esses 3 dias de desafios aqui, a gente irá desvendar os segredos para você superar a procrastinação e conquistar as suas metas de forma definitiva. Então, eu quero que você imagine o seguinte: imagine você agindo sem hesitação, sem a síndrome do amanhã infinito. O amanhã eu faço, depois eu faço. Enquanto existir amanhã, sempre vai existir a procrastinação para algumas pessoas. Então, imagine você agir sem hesitação para alcançar os seus objetivos sem atraso e criar um 2024 como você nunca criou um ano na sua vida. Acelerar resultados, de fato. Porque entra ano e sai ano, a tendência é que as pessoas elas sempre repitam suas metas, seus objetivos, porque de fato as pessoas elas não conseguem alcançar as suas metas, elas não conseguem realizar, não é porque a pessoa não traça uma meta, é porque ela não sabe como fazer isso. Então, se você quer romper a procrastinação, é isso que eu vou te ensinar. A romper a procrastinação de uma vez por todas, trilhar um caminho que você possa dizer que é o sucesso, ou que é uma realização, ou que você possa dizer o nome que você quiser. Não necessariamente, tive sucesso. Isso é coisa que a gente escuta por aí. Mas eu quero que você traga uma sensação e determine o nome que você vai dar para aquilo que você de fato quer conquistar. E aí você, de fato, entender que você chegou no lugar certo. Então, eu quero que você se prepare para você se revolucionar, se, se transformar como pessoa, tá? Por que isso? Porque dentro desse período aqui, a gente vai entrar num período de identificação. Eu sempre gosto de dizer que você entra num como é o nome da palavra? É desacostunar, agora eu perdi a palavra. Desacortinar, agora eu me lembrei, desacortinar os olhos da mente. Ou seja, você vai ter acesso a algo que talvez você nunca tenha percebido. E isso vai desbloquear o seu potencial. Você vai acessar algo que você não conseguiu acessar com tamanha facilidade. Então, assim, eu quero que você perceba que e se entregue de fato. Algumas pessoas, sempre eu gosto de falar isso. Com a pandemia, algumas pessoas disseram assim, a pandemia me deixou sem memória. É isso aí, Wilson. Desacortinar. Obrigado. Obrigado, amigo. Algumas pessoas disseram, a pandemia me deixou sem memória, eu fiquei com dificuldade de raciocinar, a minha memória não é tão boa quanto era antes. Então, por que eu estou falando isso para você? Para você aprender aqui mais rápido, colocar em prática, se lembrar das coisas, você precisa se engajar. Não adianta você só estar aqui assistindo e talvez até me dando um pouco da sua atenção. Se você só chegar aqui e me dar um pouco da sua atenção, eu te confesso, é melhor você procurar outra coisa para fazer, porque se você não se dedicar e não se engajar, você está perdendo o seu tempo aqui, por mais que você esteja dando a minha atenção para mim, a sua atenção para mim. Então, para você se engajar, eu quero que você participe e se jogue. E esse se jogar é você anotar, é você responder as perguntas que eu vou te fazer, é você se abrir aqui para que você consiga aprender. E esse engajar é isso. É você sim estar envolvido e comprometido. Com isso, você vai se lembrar de tudo e tudo vai ficar mais fresco na sua memória. Por que eu estou te falando isso? Porque aqui a gente vai ter algumas dinâmicas, algumas coisas que eu vou exigir de você, tá? Então, para a gente começar, eu gosto sempre de começar com isso aqui. Por que eu sempre crio desafios? Porque eu tenho uma premissa que é o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui essa letra. Todo desafio que você não enfrenta revela o seu bloqueio. E como eu falei, a vida
Isso aqui é uma frase, uma premissa minha, tá? Todo desafio que você não enfrenta revela o seu bloqueio. Por quê? Porque a gente vive numa vida de desafios. Para você estar aqui hoje, você desafiou mais de 4 milhões de espermatozoides. E você venceu. Então você já é uma vencedora desde o início da vida. Só que a gente perde esse espírito de vencedor. Devido a uma série de coisas de um sistema que a gente vive hoje, eu vou ser logo direto, devido a um sistema que a gente tem hoje no mundo, que nos alienam e faz a gente ter uma baixa sensação da nossa capacidade. E isso, de fato, nos impede e cria uma série de bloqueios. Então, todo desafio que você não enfrenta revela o seu bloqueio. E eu vou te desafiar durante esses 3 dias. E dentro desses 3 dias, você vai identificar que algumas coisas elas vão ser desagradáveis para você. Por que eu estou te falando isso? Porque, olha só, existe, só para você entender, existe os 3 Cs, eu vou revelar o outro depois. Básico, nós temos os 3 Cs da procrastinação. A gente tem os 3 Cs da procrastinação. O primeiro C é começar. Esse que é o primeiro C. Por que o primeiro C é começar? Porque muitas pessoas, elas só ficam na cabeça dela que eles vão fazer alguma coisa. Mas elas não começam. Por que elas não começam? Elas são perfeccionistas, elas ficam com medo de se frustrarem novamente, elas ficam com medo da falha, elas ficam com medo da rejeição, elas ficam com uma série de pensamentos, de sensações, talvez emoções e sentimentos que impedem elas de fazer aquilo que elas desejam. Então, muitas pessoas, elas não começam aquilo que elas desejam. Então, esse é o primeiro C da procrastinação. Você vai perceber aqui que aqui era para ter muita gente, porque o Brasil, só para você ter noção, o Brasil, isso aqui é uma pesquisa, tá, gente? Ocupa o segundo lugar geral em procrastinação. Para você ter uma ideia, o Brasil ele é primeiro lugar geral em ansiedade. Vou botar aqui, ó. O Brasil é o primeiro lugar do mundo em ansiedade. Ele é o segundo em procrastinação e o quinto em depressão. Isso aqui são pesquisas da CNN, tá? Da CNN e de algumas universidades que elas revelam essas pesquisas. Então, o Brasil é o primeiro lugar em ansiedade. Isso, se você der uma busca no Google, ele vai aparecer. Segundo lugar em procrastinação e o quinto lugar, ele ocupa o quinto lugar em depressão. Por que esse aqui era para estar cheio de pessoas? Porque, pelo Brasil ser o segundo lugar em procrastinação, muitas pessoas sofrem com isso. Só que as pessoas, elas querem vencer a procrastinação. Só que elas não começam. Elas querem uma pílula mágica. É igual aquela galera que quer emagrecer, mas ela não entra na academia, ela não faz um esporte, ela não anda de bicicleta, ela não caminha 30 minutos por dia. Ela espera que um chá, um desinchar, elimine 5, 10 quilos dela. Ela espera fazer coisas mirabolantes para poder atingir o resultado. E não faz. Então, quando eu falo que o primeiro C da procrastinação é começar, é porque esse aqui era para estar cheio. Mas as pessoas, elas não começam a transformação que elas desejam na vida delas. Elas não começam. E eu vou te falar, é possível que amanhã boa parte de vocês não estejam aqui. É possível, vou repetir, é possível que amanhã boa parte de vocês não estejam aqui. Por quê? Porque a gente vai, você vai identificar agora o segundo C da procrastinação, que é esse aqui, ó, continuar. Poucas pessoas, de quem começam, continuam. As pessoas, elas não continuam aquilo que elas começam.
Por quê? Porque elas começam algo na empolgação. Elas começam algo achando que um insight, um hackzinho vai mudar a vida delas. Mas elas não se esforçam para de fato mudar. E quando eu digo esforço, não estou falando sobre força de vontade. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é força de vontade. Eu estou te falando de fato, você vencer a si mesmo, que é a segunda frase que eu gosto sempre, que é essa frase aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa segunda frase aqui, ó. Se você se vence, ninguém, ninguém te vence. Agora, se você perde pro brigadeiro, se você perde para batata frita, se você perde para seus pensamentos quando pede para você fazer algo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, algumas pessoas, elas não continuam porque elas não se vencem. Chega a hora do encontro aqui, ela vai arrumar uma série de desculpas. Ah, tô cansada, ah, meu dia foi estressante, ah, isso e aquilo. Ou seja, existe aqui, eu sempre gosto de falar isso aqui, ó. As pessoas não. Deixa eu ver quem tá pedindo para entrar. As pessoas não atingem resultados pelas desculpas verdadeiras que elas dão a si mesmas. Ou seja, se você chega para mim e diz assim, ah, Ricardo, eu não assisti o encontro porque eu estava cansado. É uma desculpa verdadeira? É, você estava cansado? Estava. Mas você perdeu para sua desculpa. Você não veio de fato porque você estava cansado. Você ia se cansar se você tivesse sentado e aprendendo e identificando algumas coisas que estão te atrapalhando. Então, isso aqui são coisas que eu gosto de falar. Por quê? Porque, cara, infelizmente é o que é. Então, quando você entende que as suas desculpas verdadeiras, elas te atrapalham, e é por isso que você dá a desculpa, e é por isso que você se sente confortável em dar desculpa, e é por isso que eu nunca vi ninguém tendo resultado com desculpa, ninguém tem resultado com desculpa. Desculpa não leva ninguém para lugar nenhum. Mas eu quero que você se pergunte quais são as desculpas que eu estou dando para mim mesmo para não atingir os resultados que eu desejo. Quais são as desculpas que eu estou aceitando na minha vida? Eu vou até botar a sua pergunta aqui, ó. Quais são as desculpas que você está aceitando na sua vida que estão te distanciando dos seus objetivos? Porque quando você dá uma desculpa, você está aceitando essa desculpa. Você entende ela como verdadeira. E você se sente confortável, talvez, com isso. Ah, eu não fiz isso por aquilo. Ah, eu não fiz isso porque eu não estava me sentindo bem. Ah, eu não fiz isso que deu uma dor de cabeça. Ah, eu não fiz isso que eu estava cansado, trabalhei demais. Então, sempre, a tua mente, ela vai te sabotar. A tua mente, ela vai justificar o teu fracasso. E isso é uma desculpa que você dá. E ela sempre é verdadeira. Ela não é uma desculpa falsa ou uma desculpa mentirosa. É uma desculpa verdadeira, só que você aceita essa desculpa como justificativa do seu fracasso. Só que se você vencer essas desculpas, já era. Não sobra desculpa. Quando você vence a desculpa, não sobra desculpa para você dar para o resultado que você deseja alcançar. Vou até escrever essa frase aqui que ela ficou legal, né? Quando, botar para cá. Quando você vence as suas desculpas, não sobram justificativas para o seu fracasso. Não sobra. Porque uma pessoa que tem resultado, ela não tem desculpa. Ela tem decisão. Ela decide, de fato, agir, poder atingir o resultado que ela deseja. Então, olha só. Muitas pessoas não começam, e isso é
Primeiro C da procrastinação. Muitas pessoas não continuam, e já vou dizendo, grande parte de vocês que estão assistindo aqui não vão continuar. Por quê? Porque vocês não vão vencer a procrastinação. Porque o segundo passo para você vencer a procrastinação é você continuar. E outras pessoas aqui, ó, talvez você esteja amanhã, mas a última fase aqui, ó, é concluir. Poucos de vocês vão concluir esse desafio. Ricardo, mas por que você está dizendo com tanta certeza isso? Porque a vida, ela é um filtro, ela é um processo seletivo. E eu sei, das pessoas que vêm assistir o desafio, eu sei quais são as pessoas que, de fato, começam, continuam e concluem. Eu sei quais são as pessoas. Eu sei que a minoria delas, é por isso que boa parte das pessoas, apenas 2 a 3% da população, tem uma média salarial financeira acima de 5 mil reais. Se eu não me engano, acho que é 3% que ganha financeiramente bem. A grande maioria das pessoas ganha um salário mínimo ou tem um salário miserável. Por quê? Porque são pessoas que não concluem aquilo que desejam. Elas estão sempre ou não começando nada ou começando e desistindo. Elas não continuam e não concluem. E o quarto C aqui, que é o C, que é o C extra, é esse C aqui, ó. Comemorar. Esse aqui é o quarto C. Porque uma vez que você começa, continua e conclui, você precisa desse C aqui, ó. Esse C aqui, ele é crucial para que você se sinta realizado. Por que que muitas pessoas, elas procrastinam? Eu vou te dizer que uma das principais coisas que fazia eu procrastinar, e eu vou já te explicar mais um pouco sobre o que é procrastinação. Quando eu tinha 8 anos de idade, 8, era 8, até parar a apresentação aqui. Quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai, ele me fez a seguinte promessa. Ele disse assim, ó, na verdade, ele disse assim, ó, se você tirar notas boas na escola, só 10, ele disse o seguinte, desse jeito, se você tirar só 10, eu vou te dar R$ 1 por cada 10 tirado. Aí eu disse, não. Ele disse, você tá falando sério? Ele disse, estou. Eu disse, pois tá apostado. E eu sempre fui um aluno interessado e curioso. Nunca tive dificuldade de aprender. Tinha algumas disciplinas assim que eu não gostava, como português e por aí vai. Mas, enfim. Meu pai me fez essa promessa. Se você tirar 10 nas todas as disciplinas, eu vou te dar R$ 1. Aí eu disse, tá feito. E quando você é criança, todos nós, a gente gosta muito de brincar. É natural da criança. Porque a nossa fase inicial, nós temos 3 fases, tá? O ser humano. A nossa fase inicial é prazer, ou seja, você quer brincar, você quer sentir prazer. Essa é a primeira fase do ser humano. A segunda é poder e a terceira é verdade. Só que muitas pessoas estão na fase ainda do prazer. E aí eu queria brincar, de fato. É natural de toda criança. Só que para mim tirar 10 em todas as disciplinas que eu tinha, e eu lembro que era 7, eu precisava tirar o prazer de lado para me poder tirar só 10. Então eu deixei o prazer de lado e parei uns 2 meses de brincar aproximadamente, entre 2 a 3 meses, para me dedicar somente a estudar e tirar nota 10. E eu passei esse período de 2 a 3 meses sem brincar, brincando muito pouco, o mínimo possível que eu poderia, bem mínimo mesmo, e fiquei só estudando. E estudei, via meus coleguinhas brincando lá, e eu não ia brincar de jeito nenhum. Fiz as provas, e aí esperei o boletim das provas, a correção, e eu cheguei com o boletim, cheguei com as provas lá pro meu pai, e disse assim, pai, acordei, ele tava dormindo à tarde, eu cheguei bem todo animado, sorrindo, alegre, e eu disse, pai, ele disse, o que foi, meu filho? Pai, tá aqui minhas provas, e eu quero o meu dinheiro. Eu tirei 4,10 e as outras 3 provas eu tirei acima de 9. Era 9,2, 9,5. Aí eu disse assim para ele. E eu acho que você tem que me dar R$ 1 por ter tirado acima de 9. E agora eu quero ouvir uma resposta de vocês que estão aqui. Meu pai disse assim, olhou para mim
e ele me deu a resposta que talvez todos vocês aqui já escutaram. Quem adivinha qual foi a resposta? Fez mais que obrigação. Fez mais que obrigação. Exatamente, Edson e Wilson. Essa foi a frase que meu pai falou. Você não fez mais do que a sua obrigação. Eu olhei para aquilo e comecei a chorar, cara, de raiva. Por quê? Porque eu entendia que a minha obrigação era apenas passar na escola. E se passa com a média. Naquela época era 7. Eu só precisava tirar 7 para me passar. E para mim tirar 7, eu não precisava deixar de brincar. Eu poderia continuar brincando, que eu ia tirar 7 de todo jeito. Pra mim era de boa. Mas para tirar 10, eu tinha que abdicar da brincadeira. Então, se eu não fiz mais do que a minha obrigação, e eu entendia que minha obrigação era tirar 7, a partir dali, o meu pai instalou um bloqueio em mim. Que é o bloqueio o quê? O bloqueio da recompensa. Ou seja, para mim, não fazia mais sentido eu me esforçar para nada. Porque se tudo era minha obrigação, então qual sentido faz eu deixar de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer, que era brincar naquela época, para mim me dedicar a algo que só é minha obrigação e que ninguém está se importando com isso, se eu tirei 10 ou se eu tirei 9, isso não vai fazer diferença para mim, não me dá dinheiro, não me dá nada. Então, a partir dali, esse bloqueio foi instalado. E eu comecei a não dar importância para muita coisa na minha vida. Porque se tudo era obrigação, e eu poderia viver de forma mediana, de forma medíocre, que para mim estava super de boa, e eu poderia me dedicar àquilo que me dá prazer, àquilo que eu me sinto bem, então, não faz sentido eu abdicar daquilo que eu gosto para me alcançar algo que talvez é só minha obrigação. Ou que não vão reconhecer. Ou que nem eu reconheça isso. Então, por que eu estou te falando isso? Porque a procrastinação, ela se instala aqui também. Ela se instala em todo bloqueio de recompensa que você não tem. Quando você não vê o esforço que você fez, você recompensa esse esforço. E é por isso que esse quarto C, ele entra aqui como algo essencial para você atingir seus resultados. Porque quando você comemora aquilo que você conquista, quando você comemora isso, você instala, você valida em você aquele esforço que você fez. Porque se você só concluir, vai parecer que foi somente a sua obrigação. Mas quando você comemora, quando você celebra isso, tudo muda. Você quer falar, Marcelo? Opa, boa noite. Boa noite. Ricardo, você falou sobre essas 3 fases aí. Qual seria a fase do poder? O que seria a fase do poder? Só me tira essa dúvida, por favor. A fase do poder, ela não está aqui, tá, Marcelo? O ser humano, ele tem 3 fases básicas. A fase do poder, quando você tem o prazer, que você vai para o poder, é a fase ali, vamos supor, você tem quantos anos? 41. 41. A fase do poder é a fase ali acima dos 20 anos. É quando você começa a trabalhar, que você quer comprar um carro, você quer comprar um celular bom, você quer estar numa festa, na festa você quer estar num camarote VIP, você quer se amostrar, você quer ter status. Essa é a fase do poder. Valeu, obrigado, cara. Tá bom? Dessa fase, tanto para o Marcelo, para quem está ouvindo, quando você atinge a maturidade, você diz, cara, esse poder, esse status aqui não está fazendo muito mais sentido, eu não sinto mas eu não sinto tamanha felicidade. Eu vi que isso aqui é coisa vã, é besteira. Então você vai para a verdade. É uma fase mais espiritualizada, é uma fase mais de sabedoria, é onde você, de fato, quer entender um pouco mais sobre o que acontece no mundo e como você reage a isso. Onde você atinge a vida plena, algo mais que você não se importa mais com a opinião de ninguém, você está cagando para tudo. Mas na fase... Obrigado. De nada. Na fase do prazer, até pegando um pouco o que o Marcelo trouxe, na fase do prazer, entra na fase das pessoas só continuarem, tá, Marcelo? Porque quando você está buscando prazer, às vezes você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem uma meta. Muitas pessoas, elas são tão entusiastas, elas veem tanta facilidade, elas
visualizam aquela conquista como algo tão prazeroso, como talvez até com poder, que elas começam. Só que quando elas se deparam com os desafios daquilo que ela quer conquistar, às vezes com algum tédio, algum sofrimento, com algo que ela não imaginou que aconteceria, ela não continua mais colocando energia e desejando aquilo que ela queria conquistar. Porque ela começa a imaginar que é ilusório, ou que ela nunca vai conseguir conquistar isso. Então, ela sai daquela fase de conquista, ela vai buscar uma outra fase, onde diz assim, o que é que eu posso pensar agora como meta, como objetivo, que vai me gerar satisfação, que vai me dar um flow, que vai me dar uma vontade de conquistar. E aí ela fica pulando de galho em galho. Ela tem objetivos, quebra aquele objetivo, procura outro objetivo, e vai assim, de objetivo em objetivo, e todas as vezes que se depara com um desafio, se depara com algo tedioso, com algo que causa um sofrimento, ela desiste. Ela não continua isso, consequentemente, ela não conclui. E aí entra muito bem aqui, ó, na primeira frase, que eu falei que é a primeira premissa que eu carrego, que é todo desafio que você não enfrenta, ele revela o seu bloqueio. Ou seja, se você tem uma meta, um desejo, um objetivo, e você está querendo alcançar aquele objetivo, e do meio do caminho você começa a sentir, às vezes, um nó no estômago, uma coisa ruim, aquilo te dá dor de cabeça, aquilo te incomoda, e você quer desistir, isso já revela o seu bloqueio. E aí a tendência é desistir quando você não tem entendimento disso, quando você não sabe isso de fato. Então, dentro desses 6 aqui, que é o 6 da procrastinação, o começar, ele é o mais difícil para muitas pessoas, porque tem gente que não começa. Por que ela não começa? Porque o perfeccionismo não deixa ela começar. Porque existe essa frase aqui que eu gosto de falar muito. Oxi. Muitas vezes, quando a sua visão é maior que o seu recurso, e você se paralisa, aqui reina o perfeccionismo. Quando a sua visão é maior do que o seu recurso, e você se paralisa, aqui reina o perfeccionismo. Ricardo, o que você quer dizer com isso? Imagina, muitas das vezes, você com um sonho grandioso, sei lá, vamos colocar algo qualquer. Ah, eu quero construir uma empresa. Ah, eu quero passar num concurso público. Ah, eu quero faturar 20 mil reais. Com o que eu sei, com o que eu tenho de ferramenta. E aí a tua visão é isso. Você vê que você é capaz de fazer isso. Mas você olha para o seu lado, você diz, cara, eu não tenho recurso. Cara, eu não tenho o recurso que vai me proporcionar a ganhar isso. Ou eu não tenho o recurso que vai me proporcionar a ter empresa disso. Ou não tenho um recurso que vai me proporcionar a ter isso. Exemplo bobo, você quer ir para Disney, exemplo. Sei lá, velho, Disney acho que é tão besta. Um sonho grande que talvez você tenha, talvez nem seja besta para algumas pessoas ir para Disney. Mas algo que você olha e você vê assim, cara, eu tenho esse sonho. Mas eu olho para o que eu tenho hoje, eu não tenho um recurso para poder fazer isso. Então, quando a tua visão ela é maior do que o teu recurso, muitas pessoas elas não começam. Porque elas olham para o que elas têm na mão, as habilidades, os recursos que ela tem, elas dizem, cara, não dá para chegar lá. E quando ela diz, não dá para chegar lá, ela não faz. Porque ela não fez com o que ela tem. E fazer com o que você tem é você pegar o mínimo que você tem de recurso, de habilidade, de competência, de amizade, de network, de alguma coisa assim, cara, eu vou começar a dar resultado com isso. Vai ser um resultado grande? Não, vai ser um resultado pequeno. Só que esse resultado pequeno vai me ajudar a aumentar esse resultado até eu chegar aonde eu desejo. Mas quando você não tem essa iniciativa, porque você acha que você não tem recurso para o que você imaginou, isso é perfeccionismo. E o que é o perfeccionismo? É a insegurança.
É o medo da frustração, é o medo de dar errado, é o medo das pessoas te julgarem, é o medo das pessoas te criticarem. Por quê? Porque dentro daquilo que você visualizou, daquilo que você imaginou, aquilo que você tem, que vai te proporcionar chegar lá, quando você olha e diz assim, cara, isso que eu tenho não é suficiente para me alcançar. Mas você não entende que você precisa subir alguns degraus, que esses degraus eles vão se somar. Ficou claro isso para você? Eu consegui explicar essa analogia aqui? Não só ficou claro, como foi diretamente numa das minhas dificuldades, né, que é o perfeccionismo. E eu já entendi isso. Inclusive, num evento que eu estava, eu coloquei como sendo uma das minhas análise SWOT, a minha fraqueza é o medo do sucesso. Eu sei que eu vou fazer, vai dar certo, vai ser bom, mas não vai ser do jeito que eu gostaria, então é melhor nem começar. Boa, Edson. Obrigado aí pelo seu feedback. Mais alguém? Aí alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Então, como ficou claro, então quero que você entenda isso. Por quê? Porque o que eu vou falar agora aqui, mais um pouco, eu vou destrinchar um pouco mais a procrastinação, tá? Até aqui a gente fez uma breve introdução que foi bem aprofundada. O que eu falei aqui, você não vai encontrar ninguém, talvez nenhum grande player que falou de forma introdutória a procrastinação. Eu vou resumir para você a procrastinação e ela cabe na palma da minha mão. Olha só, vou até tirar aqui, depois eu escrevo lá. O que é a procrastinação, tá? De forma bem resumida e simples. Ela cabe na mão aqui, ó. A procrastinação é adiar um compromisso importante, sem motivo relevante, para ficar tranquilo, sossegado. Você vai assistir Netflix, você vai conversar, vai falar da vida alheia, vai fazer alguma outra coisa, mesmo sabendo das consequências. Olha só como coube na mão. Vou repetir, ó. Que é a procrastinação? É adiar um compromisso importante, ó, sem motivo relevante. Não é relevante aquilo. Não morreu alguém. Não morreu alguém, não tem alguém passando mal, não tem nada. Para ficar de boa, sossegado, fazendo uma outra coisa que não vai gastar tanta energia, e você vai fazer tudo isso mesmo sabendo das consequências de adiar aquilo. Ou seja, a procrastinação, ela é algo intencional. De forma consciente, você decide conscientemente fazer, ou inconsciente. Você vai dar aquela velha desculpa verdadeira para não fazer aquilo que vai te proporcionar grandes resultados. E você tem uma justificativa para isso. E essa justificativa é verdadeira. E você se sente confortável com essa justificativa. Segundo definição de procrastinação. O que é a procrastinação? É o ladrão do tempo, o assassino das oportunidades e o maior inimigo da realização pessoal. Por que ele é o ladrão do tempo? Porque todo o tempo que você tem disponível, ela vai roubar. E esse tempo disponível é o tempo que você poderia estar fazendo coisas importantes para você. Ela vai roubar esse tempo. Ela é o inimigo da sua... Não, é o ladrão do tempo, o assassino das oportunidades. Por quê? Porque toda a oportunidade que você poderia ter, ela vai assassinar. Porque como ela roubou o teu tempo mais precioso de preparação, ela assassina toda a oportunidade que você tem. Porque a oportunidade, ela vem para quem está preparado ou esperando, ou ela sempre vai vir no momento que você não está preparado. E aí talvez ela surge e você diz, eu não tenho uma habilidade necessária para essa oportunidade. E aí ela assassina todas as oportunidades que você tem. E ela é o maior inimigo da realização pessoal, por quê? Lembra dos 5 aqui? Por que ela é o maior inimigo da realização pessoal? Porque quando você adia tudo, mesmo sabendo das consequências,
você não tem realização pessoal. Porque você deixou de fazer um compromisso importante para fazer uma outra coisa irrelevante. Então, veja como a procrastinação, eu resumi ela aqui de duas formas muito simples. Você não vai ver ninguém falando. Não é me gabando, tá? Mas ninguém que fala de procrastinação por aí tem essas definições e te explica sobre procrastinação tão bem quanto eu explico para você. E, cara, por que você consegue explicar assim? Porque eu saí de lá, cara. Eu vivi a procrastinação na minha vida. Eu passei anos em um círculo vicioso que eu só vivia me lamentando, frustrado na vida. E quando eu decidi, de fato, exterminar a procrastinação, eu tive uma mudança, uma transformação de vida. E eu fui estudar todos os grandes players, eu fui estudar tudo que existe no mundo sobre procrastinação e sobre comportamento. E tudo que eu trago para você é o sumo do sumo do sumo do sumo. Tudo que eu já estudei com todos os grandes players, eu peguei o que é que esse cara tem aqui, o que é que realmente funciona, o que é que não funciona, o que é conversa fiada, traz para cá, o que é prático, vem para cá, como é que as pessoas vão entender, vem para cá, como é que as pessoas vão colocar em prática, vem para cá, e eu fiz um arcabouço. E só esse desafio da procrastinação, só no ano passado, acho que eu fiz 5 desafios sobre procrastinação. Só de turmas que fizeram o programa Produtividade Máxima, eu acho que foram 4 no ano passado. Só de palestra que eu já dei sobre procrastinação, eu já perdi as contas. Então, é por isso que eu trago a procrastinação com tamanha facilidade para você. Porque já está aqui dentro, tudo, tá? Então, vou só escrever aqui para me deixar esse aqui no resumo. Você vai entregar esse material? Aham. Vou. Obrigado. Ó. Procrastinação. Definição. Você não está compartilhando a tela. Ah, é verdade. Obrigado. Ó, procrastinação. A definição de procrastinação. Adiar. Um compromisso importante. Segundo. Adiar um compromisso importante sem motivo relevante para ficar de boa, mesmo sabendo das consequências. Segunda definição, é o ladrão do tempo, o assassino das oportunidades e o maior inimigo da realização pessoal. Então... Você falou da definição, primeiro, adiar um compromisso importante, deu 5, agora você está dando 4. Adiar um compromisso... é porque está aqui, ó. É adiar. Tá. Adiar um compromisso importante. Adiar. Entra aqui, ó. Adiar um compromisso importante, sem motivo relevante para ficar de boas, mesmo sabendo das consequências. Falou. Beleza? Ótimo. Então, vou falar aqui, ó, na sequência dos desafios, eu vou falando os outros. Até aqui, gente, o que é que a gente já viu? Tá fazendo um review aqui. A gente já viu que todo desafio que você não enfrenta revela o seu bloqueio. A gente identificou agora o que é a definição de procrastinação de forma bem simples e bem direta. A gente já percebeu que o Brasil é o segundo lugar geral em procrastinação e a gente percebeu os 3 Cs da procrastinação. A gente viu que nossas desculpas verdadeiras são um conforto para o nosso fracasso, muitas das vezes.
A gente viu que se você se vence, ninguém te vence, e que as pessoas não atingem resultado por essas desculpas. E quando você vence suas desculpas, não sobram justificativas para o fracasso, porque você não fracassa. E o que é que eu quero te mostrar agora? Ó, vou interromper aqui, só para a gente fazer a introdução para essa parte. O Brasil é o segundo lugar. E quem é o primeiro? Rapaz, eu não lembro quem é o primeiro. Eu só guardei o Brasil porque é o segundo. Tem o primeiro. Eu vou me lembrar, Edson, e amanhã eu trago o primeiro. Tem problema. Eu vou pegar o artigo lá, porque como o Brasil era o segundo, eu nem me toquei quem era o primeiro. Cara. É um país, não sei se é Índia, não lembro não. Se eu disser aqui para ti, eu vou estar mentindo. Eu vou me lembrar qual é amanhã. O que eu vou falar aqui agora são as PPS da procrastinação. O que é essas PPS da procrastinação? Por que eu vou trazer esse tema agora para você? Porque quando a gente fala de procrastinação, e eu trouxe o exemplo lá do meu pai, quando meu pai disse para mim, você não fez mais do que a sua obrigação, e o que eu disse que meu pai tinha acabado de instalar um bloqueio em mim, que era o bloqueio da não recompensa, quero que você entenda o seguinte, que a procrastinação, ela também é um padrão. E ela foi instalada em todos nós, o ser humano, ele é procrastinador. Só que quando essa procrastinação, ela tem sido tão prejudicial para você ao ponto de você não viver bem, ao ponto de você ver a vida passando e você sabe que você tem potencial, ela vira uma disfunção. E essa programação que ela foi instalada, de fato, é como se fosse o seu celular. Eu vou fazer um exemplo bem simples. Cadê meu celular? Que eu não sei nem cadê ele. Dá meu celular aí, por favor. Tá usando? É como se fosse esse celular aqui, ó. Todo mundo tem um celular, ou talvez esteja assistindo desse celular. Eu vou te falar, se o teu celular tiver 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, se ele tiver uma boa idade, esse celular, ele sempre se atualiza. Eu acho que de 3 ou 6 meses, todo celular ele atualiza o software. Por que ele atualiza o software? Porque todas as vezes tem coisas novas acontecendo. Se esse celular não se atualizar, ele começa a travar, ele não começa a rodar muito bem. Ou seja, ele desenvolve uma disfunção. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque nós também, assim como o celular, a gente tem um software, a gente tem um programa que roda. E quando eu falo de programações procrastinadoras sistematizadas, eu falo de programações que foram instaladas em nós. E qual é a primeira programação? É como se fosse um programa mesmo, é como se fosse, não, é um programa que a gente tem. Aqui, ó, programações. Ah, não tá rodando, deixa eu botar aqui. Programações procrastinadoras sistematizadas. Programações procrastinadoras sistematizadas. Qual é a primeira programação? A primeira programação é essa aqui. Por que eu vou te falar isso? Porque a gente hoje vai ter um desafio. Essa aqui, ó. Quem já ouviu as pessoas falarem muito isso aí? A vida é muito curta. Vamos viver a vida doidada. É comum a gente ouvir isso nos nossos dias? Sim ou não? Sim. Muito comum, né? As pessoas sempre falam. Ah, a vida é muito curta, vamos curtir a vida doidada. E o que é que elas fazem? Elas aproveitam o final de semana, elas bebem até não aguentar mais. Cara, as pessoas vivem uma vida de merda. Por quê? Porque a vida é muito curta. Elas precisam aproveitar a vida. Elas não sabem se vão estar vivos amanhã. E aí, o que é que elas fazem? Elas aproveitam o máximo que elas podem.
E nesse A Vida é Muito Curta, vamos viver a vida doidada, as pessoas elas não pensam no seu futuro, elas não traçam planos para viver bem, elas não traçam planos financeiros, elas não fazem planejamento futuro de como elas gostariam da vida delas quando elas tivessem 40, 30, 50, das viagens que elas poderiam fazer, das conquistas que elas poderiam fazer, dos bens que elas poderiam comprar, e por aí vai. E elas ficam sempre focadas no agora, no prazer imediato, que é o quê? É curtir balada, é beber, é comer, é sair com os amigos, e por aí vai. Se a gente for fazer uma lista aqui, não vai ter mais desafio, a gente vai ficar falando só disso. Então, dentro dessa programação que a gente aprendeu, que a sociedade instalou em nós, que a vida é muito curta, vamos curtir a vida doidado, as pessoas procrastinam aquilo que é mais importante. Planejar a vida delas, alcançar os seus objetivos, realizar sonhos e por aí vai. E as pessoas vivem uma vida que aparentemente é boa, mas que elas sempre vão se frustrar e vão reclamar da vida que elas têm, porque não têm objetivo de vida, não têm clareza, não têm visão futura. Elas não sabem como será a vida delas, porque elas só estão vivendo o agora. Elas estão vivendo adoidado. E as decisões delas estão totalmente aleatórias. Então, nessa primeira programação que ela foi instalada, na grande maioria de nós, que a gente escutou isso quando era criança, viu aquelas pessoas que talvez a gente se inspirava, aquelas pessoas que eram mais velhas, a gente dizia, eu quero ser igual fulano. E o fulano dizia, a vida é muito curta, você tem que curtir a vida. E por aí vai. E é por isso que a procrastinação ela foi instalada. A segunda frase que vai atrapalhar, na segunda programação que vai atrapalhar hoje, e a gente vai ter um desafio com isso, é ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Por que ninguém manda em mim? Porque quando a gente está falando de desafio, e todo desafio ela tem uma parte prática, e eu vou te desafiar, e talvez eu vou pedir coisas para você, e você vai dizer, eu não vou fazer porque o Ricardo não manda em mim, eu faço o que eu quero. E com isso você ouve coisas talvez do seu chefe, das pessoas que você quer negociar, e por aí vai. Porque se alguém pede algo para você, você encara como se a pessoa estivesse mandando em você, você não faz de birra. Eu não vou fazer porque eu vou mostrar para fulano quem que manda. Quem manda é eu. Eu não vou fazer porque eu não quero. Eu vou fazer porque fulano vai ficar não sei o quê. E por aí vai. Então, esse ninguém manda em mim, que é uma segunda programação que a gente foi instalada em nós, isso atrapalha demais os nossos resultados. Porque quando você recebe de alguém uma orientação, um conselho, uma sugestão, a pessoa não faz. Exemplo bem prático, quando alguém está passando por uma situação muito ruim na vida, e ela pede um conselho para alguém, e aquela pessoa dá o conselho, aquela pessoa que recebeu o conselho vai fazer o que a pessoa aconselhou? A pessoa não faz, cara. E aí é por isso que nasce aquela frase, se o conselho fosse bom, ele não era de graça, ele era vendido. Por quê? Porque a pessoa não vai fazer. Ela acha que o que a pessoa está pedindo, está mandando ela fazer algo. E ela acaba não acatando aquele conselho. E aí entra muito bem nessa frase: ninguém manda em mim. E aqui é onde muitas pessoas não atingem resultado. Porque elas seguem essas duas programações procrastinadoras sistematizadas. E isso vira um caos na vida delas. E aí, quando a pessoa não tem não reprograma esses comportamentos na mente dela, elas não conseguem acessar a produtividade máxima. Elas ficam sempre vivendo uma vida medíocre, uma vida de procrastinação, uma vida de adiar sonhos, uma vida de não ter resultados, uma vida de bastante frustração. E isso é terrível, porque quando a pessoa para pensar, ela para olhar para a vida dela de fato como ela é, não faz sentido, às vezes, nem viver aquela vida que ela tem. Só que ela não identifica que o maior erro é ela mesma. E assim as pessoas elas vão se prejudicando nas suas vidas.
E assim as pessoas elas vão, cada dia, perdendo a sua essência, perdendo aquilo que de fato elas poderiam construir, por conta dessa questão. E aqui é aonde boa parte das pessoas, por não terem essas programações desprogramadas e instalados novos comportamentos, novas programações, elas vivem uma vida bastante ruim. Elas vivem uma vida bastante bastante desagradável, tá? Tá claro até agora aqui para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá claro. Ricardo, Oi. qual a previsão? Porque eu vou precisar sair daqui a pouco. Eu já tô encerrando já, Edson. Não, sem problema. Eu vou passar Até agora 9? só para... Até 9, você acredita? Oi? São 8h30, você é até 9? Não, eu só vou passar agora para as práticas. Tá bom. Beleza? Então, só fazendo mais um resumo aqui, ó. A gente viu que todo desafio que você não enfrenta revela o seu bloqueio. Vimos a definição de procrastinação. E pegando aqui a parte mais, aprofundando aqui, a gente viu que existem algumas programações procrastinadoras sistematizadas, onde a primeira delas é a vida muito curta, vamos viver a vida doidada. A segunda é ninguém manda em mim, não me dê ordem. Por que eu trouxe essa parte aqui? Porque como hoje é o primeiro dia, a gente está na introdução, para a gente poder exterminar a procrastinação, eu quero que você entenda primeiro essas programações e até agora toda essa parte, por quê? Porque para a gente exterminar a procrastinação, a gente tem que parar de dar desculpas, identificar as suas desculpas verdadeiras, que você dá para si mesmo, e isso te conforta, para você vencer essas desculpas e você colocar a mão na massa. E por que eu falo de mão na massa? Porque a mão na massa, ou prática, a gente tem que eu sempre gosto de tirar algumas coisas que a gente falava na escola. Ouvia como tarefa, exercício, aula, você vai ver que todas as vezes que eu anuncio o encontro, o nosso encontro aqui eu chamo de encontro, não chamo de aula, porque às vezes a aula remete à escola, então tudo que remete à escola eu não falo, porque algumas pessoas talvez inconscientemente não gostam. Então, parte prática do desafio, tá? Que eu quero que você faça. Para a gente atingir a produtividade máxima, eu sempre gosto de falar que você precisa organizar a sua vida, e eu gosto de falar, não, é uma pesquisa, me perdoa. Uma pesquisa mostrou que para você ter produtividade máxima, não adianta você planejar o seu dia. Não é tão eficiente. O que é mais eficiente é você planejar 3 dias à frente. Ou seja, hoje é quarta, você vai planejar quinta e sexta-feira, com coisas que você quer cumprir durante esse dia. Você faz só de 2 dias, na próxima semana você ajusta. Você faz de 2 dias e deixa o sábado para você ajustar alguma outra coisa. Por quê? Algumas pesquisas mostram que quando você faz todos os dias, a tendência é de você lotar esse dia, lota o outro dia, lota o outro dia, e aí quando você lota esse dia, que você fez dia 1, a tendência é que você não cumpra todos os seus compromissos. E quando você não tem a sensação de que cumpriu todos, você tem a sensação de fracasso, de que você não conseguiu realizar aquilo que você queria. Aí você leva alguma boa parte daqui para cá, e aí você lota esse dia aqui de novo. Quando você lota o segundo dia, que você também não cumpre tudo, e aí você vai sempre levando coisas para o outro dia e não vai cumprindo tudo. Aí vai levando, não cumpre tudo. Então, o que é que isso gera? Isso gera mais desmotivação, porque você tem a sensação de que você não é produtivo. O que é que essa pesquisa mostrou? Que quando você programa 3 dias, e aí você programa os seus compromissos dos 3 dias, o que você não conseguiu concluir nos 3 dias, você leva para o 4º dia, para você já concluir aqui. E aqui nesse 4º dia você vai concluir o que sobrou dos 3 dias. E aí com isso você tem a sensação de maior completude, de maior resultado, de maior motivação. E aí no 5º dia você ou pega daqui, ou nesse dia que você programa outro dia com as outras coisas que você precisa, ou você ajusta da melhor maneira possível para você se sentir bem. Porque geralmente no último dia da semana, aqui ó, começando os 3 dias, 4º dia você ajusta o que sobrou daqui, no último dia não tem tanta coisa. Geralmente, é sexta-feira, você vai resolver alguns problemas mais pontuais. Então, geralmente, dessa forma aqui, a pesquisa mostrou que as pessoas elas se sentem mais produtivas, é o que funciona melhor.
porque ela não fica frustrada, ela tem a sensação de motivação maior. Diferente de você planejar o seu dia. Ah, vou planejar o dia de hoje, vou colocar 10 compromissos, só consigo fazer 5. No outro dia vai a mesma coisa e por aí vai. O que é que eu quero que você faça de desafio hoje, tá? Você vai programar amanhã e sexta-feira. E você vai programar de forma de 4 coisas, tá? O meu princípio é, primeiro Deus, saúde, família e trabalho. Eu sigo essa ordem aqui. A ordem, você vai dar a sua ordem. Então, dentro desses 4 princípios que eu sigo aqui, você vai colocar as 3 principais coisas, ou 2, ou uma, que você precisa fazer. Se o teu trabalho é bastante puxado, você vai colocar do seu trabalho 3 ou 4 coisas primordiais que você não pode deixar de fazer. Na sua saúde, você vai colocar 3 principais coisas que você não pode fazer. Na sua família, 3 principais coisas que você não pode deixar de fazer. Então, você vai pegar as principais coisas do seu dia e vai organizar. Ficou claro isso aqui para vocês? Ficou dúvida sobre o desafio? Boa, Edson. Não mude a Não, Então, você vai colocar, você vai ordenar o que você vai fazer no seu dia. Pode falar, Jaciro. Espera aí, Jaciro. Tu vai ter que ativar teu som. Pronto. Não, não ficou dúvida, não. Tá tudo tranquilo. Show. Então, vocês vão organizar o dia de vocês colocando prioridades, tá? Você coloca a sua prioridadezinha lá e coloca as 3 principais coisas que você não pode deixar de fazer. Vou deixar uma regrinha aqui também para você, ó. Deixa eu compartilhar aqui a tela, tinha esquecido. Essa regrinha aqui, ó, FAD. O que você lembrar, você faz. Já, se você puder fazer. O que você lembra, você faz. O que você lembra, você agenda. E o que você lembra, você delega. Então, essa leizinha aqui, ó, o que você lembra, você faz, já, se for possível fazer. Não consigo fazer agora, eu vou agendar. Não é algo tão importante que eu preciso fazer, eu vou delegar. Então, o que você lembra, você faz, o que você lembra, você agenda, o que você lembra, você delega. E não adianta agendar na cabeça, tá? A tua mente vai te sabotar. Você tem que agendar no papel, no celular, no lembrete, alguma coisa. Então, esse é o nosso desafio para você colocar em ação. Amanhã, nosso encontro funciona no mesmo horário, tá? Amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário e eu quero saber de vocês como é que foi esse desafio. Beleza? E outra coisa, eu falei para vocês aqui que para você exterminar a procrastinação, você precisa desenvolver tudo aquilo que eu falei, vencer os seus desafios, enfrentar os desafios que a vida te propõe, vencer as suas desculpas e uma série de coisas e reprogramar. E eu quero saber de você aqui, quem aqui tem interesse em desenvolver mais a produtividade máxima? Ricardo, eu quero entender mais como é que eu atinjo a produtividade máxima. Quem aqui tem esse interesse de ser mais produtivo no seu dia a dia? Ó, eu vou colocar o link aqui. Esse link. Show, Marcelo. Ó, eu coloquei um link aqui nos comentários. Esse link aqui é um link que você vai demonstrar o interesse para ser mais produtivo, para ter a produtividade máxima e parar de exterminar e parar de procrastinar na sua vida. Então, se você tem esse desejo de ser mais produtivo, de otimizar o seu tempo e de parar de procrastinar, sinaliza aqui. Você só vai demonstrar o seu interesse, sem comprometimento. Sinaliza aqui, preenche esses dados, que eu vou
ver lá o seu interesse. Eu vou saber o porquê que você quer saber mais isso. Amanhã a gente tem um segundo encontro, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a procrastinação e produtividade, como é que você pode atingir a produtividade. Eu já coloquei um pilar ali, que é aquele lembro, faço, lembro, agendo, lembro, delego. Amanhã a gente vai destrinchar mais um pouco sobre isso, tá? Sobre essa questão da produtividade. E na terça-feira a gente vai explorar mais e você vai identificar ferramentas para te ajudar nisso. Então, sinaliza aí, eu vou dar 2 minutinhos para você, enquanto eu ajusto aqui a revisão, tá? Vou dar 2 minutos para você aqui, para você responder esse formulário, demonstrar o seu interesse. Eu vou ajustar aqui essa revisão desse encontro, tá? Desse primeiro dia, e vou te mostrar como é que você vai receber esse resumo.
Meu celular aí, mano. Meu celular aí. Turma, é o seguinte. Resumo que tá feito. Como é que vai funcionar para você receber o resumo, tá? Eu vou fazer uma postagem agora lá no meu Instagram. O meu Instagram é esse aqui, ó. Quem não me segue ainda, é esse aqui, ó. Colocando aqui nos comentários. @Ricardo Patrese com o Z mudo. O que é que você vai fazer, tá? Vou postar agora essa foto. Vou postar essa foto aqui lá no Instagram, ó, que é do nosso encontro de hoje, que ela tem como tema domine, execute e progrida. O que é que você vai fazer? Você vai marcar uma pessoa só lá nos comentários e você vai colocar assim, ó, hoje foi excelente. A pessoa que comentar lá na foto, marcando uma pessoa e dizendo hoje foi excelente, só precisa colocar isso. Marca uma pessoa, até colocar aqui, ó, marcar uma pessoa e dizer hoje foi excelente. Eu vou enviar para você no seu WhatsApp o resumo de hoje. Tá? Somente isso. E aí, antes de eu encerrar aqui, eu queria tirar uma foto desse encontro. Quem puder, quem se sentir à vontade, abre a câmera, a gente vai fazer uma fotinha aqui bem da hora. A gente mostrar aqui para as pessoas que perderam esse encontro. Ó, o Marcelão aí. Show de bola, turma. Vou fazer aqui botar um filtro aqui em vocês, tá? Galera, Sem filtro em mim. Tá todo mundo mal bonitão, pode ser sem filtro. turma aqui do desafio aqui no primeiro encontro hoje, finalizando, chegamos ao fim. Valeu, turma, obrigado. Show. Vou postar lá no Instagram agora a foto, e aí basta você marcar alguém e dizer hoje foi excelente, eu vou mandar no seu WhatsApp. Beleza? Gente, obrigado, até amanhã. Ficou alguma dúvida? Alguém quer tirar alguma dúvida em relação ao que aconteceu hoje? Minutos finais. Uma sugestão Vai lá. para revolucionar o nosso país, mudar tudo. Eu vejo que eu me identifico muito aí com tudo que foi dito aí, até porque a gente tem uma infância, uma adolescência muito interrompida por coisas importantes, assim. E chegou o momento desses processos evolutivos, né, de uns anos para cá. Eu acho que é muito importante a molecada saber, e de repente seria interessante para você e para nossa gente mesmo, assim, inclinar esse projeto para a molecada de 18, de 17, que com certeza em 10, 15 anos a gente vai ter um país bem melhor e bem maior se a galera que domina esse assunto, que eu acho importante, tô aprendendo isso com 41 anos, de um ano para cá que eu passei a me inclinar para esse assunto, e eu nunca vi tanta relevância em anos da minha vida, nunca vi tanta relevância nessas conversas, nesses assuntos, nesses textos, nos arquivos, enfim, nessas pesquisas que eu tenho feito, nos encontros, inclusive eu estou dentro daquele grupo, porque eu fui no encontro que vocês realizaram lá no... esqueci, ali em Brasília, eu fui e, de fato, foi revolucionário isso para mim. E eu tenho 41. Eu imagino que se a galerinha de 17, 18 aprender, entender isso aqui, a gente vai ter um país mais produtivo, mais responsável, com mais valores. Enfim, é uma sugestão. E eu tenho certeza que o seu ganho vai ser até maior do que trabalhar com a galera da nossa cidade, porque a galera da nossa cidade, uma boa parte deles já desistiu. É uma sugestão. Marcelo, eu concordo contigo. Agora, sabe qual é o maior desafio? Essa galera, ela não tem a consciência que você tem hoje, cara. Pode ser isso também.